odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos que Tu trouxestes aqui. Ó Senhor, que Tu possas, Senhor, abençoar o pregador nesta manhã. Que Tu possas, Senhor, entregar, Senhor, a porção que Tu tens para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, mastigar na Tua palavra durante toda a semana. E que nós possamos, Pai, sermos Teus canais na vida, Senhor, de tantos irmãos que estão por aí precisando. Ó Pai, abençoa, Pai, cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Cada representante de uma família. E que cada família dessa seja por Ti abençoada. Obrigada, Senhor. Que tenhamos todos uma semana guiadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro, já agradecendo. Amém. Deus me deu os olhos para eu ver e Deus me deu os ouvidos para eu ver. Provérbios 20:12. Você também tem? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbios 16:3. Quem mais? Você? Fica aqui de frente. Olha pra lá, pra todo mundo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai, Laís. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Provérbios 28:18. Eita, só conserto. Tem também? Tem? Deus é o meu descanso, a minha alma, Ele é minha salvação. Salmo 62. Quem mais? Tem, Manu? Vem pra cá, vem. Fica aqui. É? Eita. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe nossa mãe. Obrigada por todos os dias de vida dela, que dê muito mais para cuidar da gente. Eu amo muito ela, Senhor. Muito obrigada por me dar essa mãe incrível, que faz tudo pela gente. Que Deus dê muitos anos de vida para ela. Saúde, paz. E que abençoe ela. Amém. Agora eu vou falar um versículo. Isaías 54:17. Toda arma lançada contra a tua vida não prosperará. Não prosperará. Um beijo. Oraram por você, viu, mamãe? Que lindo, hein? Romanos 2:13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Os que praticam a lei. Vem. A gente tava com saudade de você, viu? Avisa sua mãe. É, mãe. Provérbios 3:15. Mais preciosa é ela do que os rubis, e tudo o que mais pode desejar não se pode comprar a ela. Que lindo, hein? Vocês dois também? Quem vai falar? A sua irmã? 1 Tessalonicenses 4:14. Nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Uau! Glória a Deus!
Amém? Glória a Deus. É uma grande família, né? Eu creio no meu coração a igreja é isso, é uma grande família. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Eu creio que não só o meu coração, da pastora, mas de toda a liderança, né, dessa igreja e também do Senhor, né? A gente quando vem para cá, eu creio que o coração do Senhor se alegra, porque é uma forma de buscar Ele, né? E a gente vem para cá para isso. Alguém do culto passado para cá viveu uma semana diferente por conta dos olhos? Sim? Só 4 pessoas? Nós vamos parar. Vamos, né? Vamos adorar, louvar. Hã? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não pode desistir, né? E hoje é por isso que hoje tem mais sobre olhos, né? Sobre os olhos. Hoje tem mais sobre os olhos. Aqui do lado, tá, gente? Tem uma salinha de criança. Quem tá com a gente pela primeira vez, até 2 anos, bebê, é para assistir o culto ali, tá bom? Você assiste o culto dali, tem um tapetinho para o seu filho, tem um sofá, tem brinquedos, tem carrinhos, berço. O que mais tem lá? Tudo que você precisar, né? Tem o Espírito Santo, né? E o que você sentir falta lá, você avisa que a gente toma providência. Amém? E aí, acima de 2 anos, geração pequeninos, estão nas salinhas, são 4 salas. E no mais a gente está aqui para aprender igual eles lá nas salinhas. Amém? Então você pode dizer assim: Senhor Jesus, me ensina que o Senhor tenha liberdade para me confrontar, mas também para me dar conforto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Rafa, coloca para mim aí Atos capítulo 26, versículo 19. O altar pode descer, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Eles ficam ali, sabe? É lindo ver esse agir do Espírito, né? Hoje eu vou chamar você, tá? Hoje eu vou, no final a gente vai fazer assim, ó. Eu tentei fazer isso na semana passada com as crianças, mas Deus não deixou. Mas essa semana Ele me permitiu. 10 minutos para acabar o culto, eu vou chamar 3 pessoas aqui para vocês também cooperarem com a gente aquilo que você aprendeu sobre o culto. Vou chamar 3 pessoas, amém? Ok? Pode ser? Quem não quer brincar, levanta a mão. Okay. Glória a Deus. Então a gente já sabe quem que eu vou chamar, né? Me lembra isso. A Lu, Dudu. Quem mais? Teve alguém ali atrás. Foi o Bruno? Foi Bruno? Não, Bruno não. Holy Bible. Quem está no 13º dia do Holy Bible, da leitura como igreja? Glória a Deus por isso. Holy Bible, Igreja Gerações, clica lá. A gente vai ler a Bíblia em 1 ano. Falar em 13º dia, 13 anos de casamento do Rafa e da Lica. Glória a Deus. Vamos orar por vocês hoje, amém? Tem mais alguém também que está fazendo aniversário de casamento hoje? Não? Glória a Deus. Atos 26, 19. Diz assim: assim, Rei Agripa, Paulo, diante do Rei Agripa, já tinha passado por Festo, pediu para que fosse julgado. E ele diz assim: assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga visão. Não fui desobediente à visão celestial. Anda um pouquinho mais, Rafa. Vamos pegar esse contexto. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Pode seguir, Rafa. Mas tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Então hoje, na semana passada, a gente falou dos olhos, falou da necessidade da gente trazer e colocar no nosso cérebro, no cognitivo,
para que a gente possa enxergar as coisas, ver, porque enxergar, gente, é algo, se a gente for entender isso, o enxergar é biológico. Você enxerga, abrir os teus olhos, você vai ver as coisas, você vai enxergar. Mas difere muito do ver. O ver já é um cognitivo, um ver já mexe um pouco mais, né? Já vai além daquilo que é o enxergar. Por isso que muitas vezes você fala, você viu aquilo? Não, eu não vi. Mas você estava olhando, você estava enxergando, mas você não viu. Passou despercebido. Por quê? Porque aquela imagem não pegou a ponto de criar uma memória no teu cérebro. E muitas vezes a gente está em ambientes e perde aquele ambiente. Muitas vezes a gente está em lugares, eu já estive, por exemplo, no crescimento dos meus filhos, eu estive lá. Não tem como eu dizer que não estava. Só que eu enxergava aquilo, mas eu não via aquilo. Porque eu não participei. Eu estava mais distante, o meu coração não estava junto. A minha mente, o meu cognitivo, as coisas que eu tinha, né, como memória, as coisas que eu tinha como saber, o conhecimento, me traíram a ponto de eu não experimentar o que Deus tinha como família para mim. E anos foram roubados. Anos foram roubados. Eu dei a legalidade e naquilo que o diabo colocou na minha mente, eu caí nessa armadilha e eu não dei valor àquilo que eu enxergava vendo. Além disso, a gente ainda pode, depois do ver, eu ainda posso mirar, eu ainda posso focar. Quer dizer, eu vejo, eu enxergo como um todo. Aí eu vejo cadeiras, eu vejo mais detalhes, eu trago aquilo para a minha mente vai respondendo o que é. Por isso, por exemplo, as crianças estão ali, e na alfabetização você precisa pegar uma criança, mostrar um bicho e dizer que aquele bicho chama girafa, boi, cachorro. Se você ensinar errado, pegar um boi e dizer a uma criança e ela crescer achando que aquilo chama girafa, quando ela vê um boi ela vai dizer, olha a girafa. Porque a gente precisa colocar na nossa mente aquilo que nós estamos enxergando ou vendo. Mas depois desse enxergar e ver, vem aquilo que nós chamamos de foco. Então eu preciso ter foco. Eu preciso pegar e além daquilo que eu estou vendo, quer dizer, o meu cérebro já responde o meu enxergar, mas agora eu vou além. Eu preciso focar. Eu preciso trazer para mim aquilo que é interesse. Qual é o seu interesse hoje? Interesse hoje em estar diante do Senhor. Qual é o seu interesse em ler a palavra? Qual é o seu interesse? Então eu enxergo, eu vejo, mas agora eu preciso focar. Quem está entendendo? A gente vai apertar cada vez mais para que cada vez que a gente possa se colocar, nos colocar diante do Senhor e da palavra, mais da palavra a gente venha receber. Se a gente não fizer isso, a gente vai passar os nossos olhos, a gente vai enxergar, e muitos estão fazendo isso com a própria vida, olhando para trás e não conseguindo contar nem os dias. Não tem memória, não construiu nada, e enxergou muita coisa, viu muita coisa, mas não focou. O resultado daquilo que é semente para gerar fruto, gente, vai vir do foco, do interesse que eu vou me colocar, do compromisso que eu tenho com aquilo. E depois disso ainda vem o mirar. Então, além do foco, eu ainda miro. O mirar tem a ver com o alvo. Quer dizer, eu vou chegando cada vez mais naquilo que é a palavra, onde o escritor aos Hebreus diz que a gente precisa estar com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se ele é o autor e o consumador da minha fé, quer dizer, aquilo que me abastece e aquilo que me tira, quer dizer, ele traz e coloca em mim fidelidade, fé, e também tira de mim fidelidade. Ele dá e ele espera. Ele dá a semente, ele dá o dom, mas ele também requer de nós que a gente ande com ele em fidelidade. Então, quando eu miro os meus olhos, eu tenho foco, eu tenho interesse na palavra, eu tenho interesse na minha mudança, eu tenho interesse na minha nova vida. Eu busco o escondido da minha vida, que é Jesus Cristo. Aí agora eu tenho um alvo, Jesus. Eu tenho um alvo, a cruz. Por que isso aqui representa tanto, gente? Porque nós precisamos olhar para algo. A gente precisa, além do foco, quer dizer, ter um interesse nisso aqui.
A grande diferença da vida espiritual não é o que eu enxergo, não é o lugar que eu estou, mas é o interesse que eu tenho naquilo e o alvo, para que direção eu estou indo. Por isso que a gente entende, e a gente recebeu essa palavra do Senhor dizendo que o louvar e o adorar nada mais é do que ter uma direção a seguir. Quer dizer, Jesus. Por que a gente fica aqui o tempo todo e a gente busca cada vez mais conhecer Jesus, falar de Jesus? Porque quanto mais eu mergulho em Jesus, mais a minha fé é fortalecida, mais eu conheço, mais eu vejo e mais eu quero. A Bíblia diz que nós somos atraídos. Então é um processo cognitivo e eu quero trazer um pouco disso aqui na forma humana, para você ver como céu e terra se encontram. Obrigado, Renozinho, trouxe o meu hoje, amém? Diz assim: cognição é uma palavra associada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais. Isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção e etc. Portanto, o desenvolvimento cognitivo de cada pessoa, olha só, afeta diretamente a forma como ela se comporta, aprende, recebe e elabora informações ao seu redor. Trazendo o termo ainda mais para o contexto, a cognição é responsável pela regulação emocional, controle de impulsos e tomada de decisão, fundamentais para a saúde mental, qualidade de vida e relações interpessoais. Então, por que tudo isso a gente sabe na forma humana, mas eu não consigo, sabendo disso, quer dizer, o meu cérebro, o meu cognitivo está preparado, eu li, eu sei, eu já vi, pastor, eu já enxerguei, eu hoje vejo o que eu estou participando, eu sei a família que eu estou me tornando, eu tenho sim esse interesse, o foco, eu já mirei os meus olhos em Jesus, mas as minhas relações interpessoais, o meu pensamento, o meu processo de aprendizado, ele não está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Por que cada vez mais que eu me coloco, mais eu sei, menos eu consigo trabalhar o meu interpessoal, o meu dentro, o meu ao redor? Por que às vezes as minhas emoções ainda estão tão frágeis? Porque diante disso tudo, o próximo, depois da gente enxergar, ver, focar, mirar, a gente precisa viver agora por uma visão. A visão, segundo Paulo diz, eu não fui desobediente à visão. Não adianta a gente andar no amor de Deus, andar na graça de Jesus, que é a palavra, mas a gente não ter o fruto do Espírito, o mover do Espírito, a presença do Espírito, porque Ele é que vai fazer com que todas essas emoções se coloquem no lugar certo, na hora certa, para que a gente possa usufruir da presença do Espírito. A gente não pode mais viver pelas obras da carne, porque agora, diante disso tudo que a gente falou, eu tenho agora um aliado, um Espírito da verdade, num projeto perfeito, onde Ele vai habitar dentro de mim e vai me dizer o que falar, quando falar, como falar. Diante de tantas lutas, em oração, Deus me falava que o Espírito Santo, muitas vezes, ele é como aquele treinador numa luta de boxe. Aquele cara que fica ali do lado de fora, só dizendo assim, ei, aguenta, calma. E a gente está lá apanhando, gente. Não sei você, mas eu já apanhei muito. Não entendia muito. Ainda não estava com o cognitivo, não estava ainda com o Espírito Santo, não tinha me rendido, não tinha cedido o meu coração, entregue tudo que é meu. A gente ainda tem algumas coisas relacionadas que a gente parece que confia mais na gente do que em Deus. Quantas áreas da nossa vida a gente pede para Deus mexer, mas a semente daquilo a gente não entrega. Deus espera a semente nossa. A fé é a gente também entrar com algo. A fé é a gente entender e falar assim, Senhor, eu estou contigo nisso. E se eu estou contigo, tem algo que é meu aí também.
É como uma sociedade. Eu fico pensando, alguém que ora pelos negócios. Me permita essa palavra. Alguém que ora pelos negócios. Senhor, abençoa a minha empresa, abençoa meus negócios, minhas finanças. Você praticamente, no modo natural, não no modo céu, mas no modo terra, você está falando assim: Senhor, seja meu sócio na minha empresa. Aí de repente esse sócio entra e esse sócio vira sócio, o teu empreendimento começa a dar mais certo, você começa a trabalhar menos, essa é a promessa, a ter mais lucro, a ganhar mais. Mas se você não abençoa, o sócio não fica com nada. É estranho como a gente pede as coisas. Meu casamento, Senhor, mexe no meu casamento, muda meu marido, mas eu não me entrego, eu não faço nada para isso. Faz tudo, Senhor, eu já estou perfeita. Em cada oração, e isso parece uma incoerência nossa do ser humano, porque o cisco é a trave, lembra disso? Será que a gente olha muito para o outro, mas a gente esquece que dentro dos nossos olhos existem traves que só o Espírito Santo pode tirar? Só a visão de Deus é que pode tirar, porque Ele é que nos leva a ser quem a gente nunca imaginou que seria. É outro lugar. Quando Paulo teve um encontro, a gente vai ver isso em Atos 9, Paulo nunca imaginou que ele ia viver. Nunca imaginou, pelo contrário. Ele se preparou a vida toda para ser outra pessoa, e era. Mas quando ele encontra o Espírito Santo, ele tinha a palavra, ele tinha o amor de Deus. Mas quando ele encontra o Espírito Santo, aquilo tudo agora começa a fazer sentido. E aí eu entendo dentro dessa luta que a gente vive, desse deserto, sim, porque a Nova Canaã, a Nova Jerusalém, está lá inscrito. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 1, bota aí. Deus está nos levando para outro lugar, hein? Eu quero ir também. Não me deixa sozinho, não. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Olha que lindo isso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Isso é visão. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho, olha aí gente, de tudo que viu. Quando João nos entrega escrito o que Deus deu em visão para ele, ele viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. As coisas vão fazendo, sabe, uma ligação tão importante, porque ele entrega uma visão a João. João viu. E agora ele entrega a nós algo que a gente não viu, mas por visão é nossa. Quando eu sou chamado a andar com Jesus, eu sou chamado para crer que aquela luta de... Me ajuda aí, são 13? São 13 rounds? 12? 10? Acho que não é 10 não. Amém. Não tem ninguém do boxe aqui, gente? Ninguém assiste o UFC? Às vezes é 10, às vezes é 12. Enfim. O Senhor nos chama para ir até o último round. Pronto. O Senhor nos chama para ir até o último round. E deixa eu te dizer, talvez a tua vitória esteja no último murro, no último segundo do último round. Mas o tempo todo Deus me mostrava o Espírito Santo aqui nas cordas, dizendo assim: ei, Renozinho, fecha a guarda. Renozinho, fecha a guarda, levanta um pouco, abaixa o queixo. Ei, guarda esse nariz aí, Dudu. Não dá o nariz não. E o inimigo, sabe, atacando a gente, palavras chegando, mas dentro daquilo o Espírito Santo dizia: ei, vai até o último minuto, vai até o último minuto. E eu olhava e via, numa visão, o Espírito Santo lá de fora, e a gente apanhando, mas a luta estava ganha. Isso é visão. O que eu via, a vontade era desistir. O que eu enxergava, a vontade era desistir. Eu focava, eu mirava, mas não era suficiente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sangue descendo, olho inchando. A gente não foi chamado para viver por aquilo que a gente está olhando. Abacuque, que é outra visão, coloca Abacuque. Vamos começar de novo, Apocalipse 1:1, vamos para Abacuque 1:1. Aleluia. Abacuque 1:1, olha esse profeta. Abacuque 1:1.
Abacuque quer dizer abraço. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro? Rafa, coloca a Nova Almeida atualizada. Abacuque 1, NAA. Olha como nessa versão. Amém? 1. Sentença revelada. Olha a visão. Ao profeta Abacuque. Então João teve esse momento lá. Vai para o 2 agora, Rafa. Aí vem Deus através daquilo que estava acontecendo. 2, Rafa. 2, 1. E aí vem Deus e através de uma sentença revelada, através de uma palavra dita a Abacuque, um profeta, ele diz, a resposta de Deus para ele: estarei na minha torre de vigia. Olha lá, o treinador lá do lado de fora. Eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. 2. O Senhor me respondeu e disse, olha que lindo, escreva a visão. O que ele olhava, gente, era terror. O que ele olhava era uma guerra acontecendo. Judá sitiada. Mas quando Deus fala comigo e contigo, Ele não traz o momento, porque até o próprio momento está sendo usado para nos fortalecer, para que a gente chegue no último round. Para que a gente chegue no fim, não é sobre agora. Quando Jesus nos chama numa visão, e o tempo todo a gente vai ter essa visão, não mais nos nossos olhos. Quando Jesus nos chama, Ele fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é um chamado para a gente andar um domingo, 52 domingos nesse ano. É um chamado para a gente andar todo dia, todo o tempo diante do Senhor. Porque a cada dia a gente tem uma luta, gente. Hoje eu acordei apaixonado pela igreja. Acordei cedo, escrevi umas mensagens, orei. Mas quando foi dando a hora de vir para cá, eu falei, olhei o tempo, fui lá fora, estava tão fresquinho. Quando eu passei pela minha cama, eu escutei minha cama falando assim, deita aqui. Deita aqui. Eu olhei e falei, Satanás, estou te escutando dentro da minha casa. Sai daqui, em nome de Jesus. Mas eu confesso para você que eu olhei umas 3 vezes para a minha cama. Mas a visão daquilo que agora eu estou vendo veio no meu coração e eu falei, eu tenho que ir, eu sei o que acontece lá. Eu preciso, eu necessito, eu quero ouvir a palavra. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer, eu quero ver, sabe, lágrimas e sorrisos naquele lugar, porque cada um de nós está numa fase da vida, gente. Os que hoje talvez estejam sorrindo já choraram. E talvez os que estejam sorrindo sem chorar não sabem que vão chorar. Porque a Bíblia fala que a alegria precisa se tornar tristeza. A gente vai achando que está tudo bem, de repente vem a visão e a gente fala, meu Deus, parece que treme tudo. Fico imaginando os 3 que eu vou chamar para subir aqui no final, como é que não está. Ó, o terceiro aí, ó, se manifestou. Mas aí vem Abacuque, volta para lá, Rafa. Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, olha só, torne-a bem legível sobre tábuas. Gente, não tem nada a ver com sonhos, amém? Quando alguém colocar Abacuque para você sonho sobre a sua vida, não é seu sonho. É a visão de Deus para você. É totalmente diferente do seu querer, amém? Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Olha o que Deus quer. Porque a visão, presta atenção, a visão a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Deus é que sabe, não somos nós. Seja sincero com você. Se você estivesse no controle, você ajudaria ou estragaria as coisas? A gente não estava vivendo nada disso, sabia? A gente ia ficar sem raiz, porque você ia querer tudo para ontem.
tudo para ontem. A gente é assim. Por isso que a gente não sabe esperar, e por isso que a fé é esperar. E aí quando Deus fala, Ele fala, porque vai se cumprir. Olha o chamado para andar em fidelidade. Vai se cumprir, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Vamos para o 4. Olha o que é a visão. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Aí ele diz algo que Paulo vai falar em Romanos 1,17, Hebreus vai falar 10,38. O justo viverá pela fé. Em outra versão, o justo viverá pela fidelidade a Deus. Então, se Deus tem uma visão sobre nós e ela está por vir, eu tenho que caminhar até o dia que ela vai se cumprir. Por isso que não é desistir. Coloca para mim, Rafa. Romanos 1,17. Olha que lindo. A gente vai vendo toda a conexão de Velho e Novo Testamento. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha o conhecimento, a mudança de mente. De fé em fé, fidelidade a fidelidade, cada vez que eu cumpro, eu vou cumprindo, vou vendo que é real, vou vendo que se cumpre no dia de hoje, a visão. Aí Paulo fala, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Tzadik bemanato irie. O chamado para que a gente, dentro de uma visão, não é mais o que eu vejo. Os meus olhos, eles precisam estar aqui, o que a palavra tem. A palavra tem isso, então eu estou ok. A minha resposta sobre a girafa é girafa. Sobre o que a palavra diz é a palavra. Mas existe além disso um Espírito Santo que me responde além disso. Isso é visão. Então eu sei o que é o meu casamento, segundo a palavra. Mas talvez não é hoje o que a palavra diz. Então eu preciso me conectar não ao que eu vejo, mas me levar à visão que não vai tardar, vai se cumprir, para que eu possa levar a minha esperança nesse lugar. Senão eu desisto, gente. Senão a gente desiste. O problema todo nosso é que a gente não consegue. Coloca Hebreus capítulo 10, Rafa, versículo 38. Olha o chamado para que a gente avance o tempo todo. Mas o meu justo, o escritor aos Hebreus, mas o meu justo viverá pela fé, Deus falando. Olha agora. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Se eu tiver isso na minha mente, se na hora de eu estar diante de um problema, eu não lembrar de Paulo falando a Roma, capítulo 5, quando ele fala que as atribulações eu preciso me alegrar nelas. Mas pastor, eu estou vendo uma luta, uma aflição, mas eu não lembrei que eu tenho que me alegrar nela. Porque quando eu vejo isso, diante da minha mente renovada sobre uma dificuldade, eu me alegro. Deus está construindo esperança, experiência dentro de mim. Produz, olha só, a dificuldade produz. Quando eu vejo isso, Romanos 5, versículo 3, coloca aí. Só para a gente ver o que é a nossa mente segundo a palavra. E não somente isso, mas também, olha isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Gente, você já ligou para alguém? E aí, como é que tá? Rapaz, estou com um problemão. É mesmo? É. Glória a Deus. Vamos comemorar isso aí. Vão te chamar de... É isso. Porque a mente está renovada. A murmuração, por que Deus nos chama para viver desse jeito? Porque isso aí, da forma como não é a palavra, mas o mundo, eu vou murmurar. E qual é o fruto da murmuração? É melhorar ou piorar? Piorar, gente. Mas aí eu já sei disso. Você já ligou para alguém? Deixa eu te contar uma novidade, estou muito feliz. Acabei de receber um problema. Você já fez isso? Tinha que ter feito. Experimenta. Está falando que a gente precisa dar glória. Por quê? Porque se a minha mente estiver nisso, se a palavra for uma visão, quer dizer, aquilo que vai. Porque, gente, não está acontecendo, vai. Produz. Tem gente que não está experimentando a palavra porque não está esperando produzir. E a semente está em ti.
Deus nos dá a semente. Por isso que a palavra do semeador diz: corações que vão receber e vão frutificar 30, 60 e 100. Outros eu vou até me alegrar, mas quando vier as dificuldades, Satanás vai tirar a semente do nosso coração. Aí, em vez de produzir perseverança, vai produzir murmuração. Então aquilo que eu vejo tem total poder no meu cognitivo para que através da palavra eu experimente. Segue, Rafa, 5:4. A perseverança não para. Olha o 30, 60, 100. A perseverança produz experiência. Por que é que demorou? Por que Deus construiu? E é lindo entender isso hoje, gente. Olha como a visão, Deus tinha uma visão. A pastora orava 20 anos atrás, 22 anos quase. Ela entregou a vida a Jesus. Ela nem imaginava o que estava para acontecer, mas existia uma visão. Hoje o que a gente faz de aconselhar pessoas é porque a gente produziu em nós uma experiência, e a experiência que a gente teve depois de perseverar durante 22 anos, hoje nós temos uma esperança. E através dessa esperança, agora não é mais sobre a gente. Deus usa tudo o que Ele fez, olha como produz, para que agora a gente possa fazer isso por outras pessoas. Isso é evangelho, isso é igreja. Porque a gente podia ter arrumado o nosso casamento e ter ficado lá, gente. Se tem algo que dá problema é gente. Não sei se você sabia disso. Dá muito problema, gente. Não é à toa que 2, você e sua esposa. Esposa, você e seu marido. Tem hora que dá só vocês 2. E a vontade, o que dá? Fala de vez em quando. Muito de vez em quando. Assim, uma vez por hora. Amém. Aqui não tem ninguém mais assim. Eu creio. Por que não tem? Porque a gente está passando por experiências. Está produzindo dentro de nós perseverança. Então agora eu não desisto, porque tem uma visão. Eu estou escutando algo, eu estou vendo. E aí durante 20 anos, isso foi sendo moldado. Dentro de uma palavra, a gente precisava passar por certas situações, gente. Quem sabe do nosso testemunho sabe disso. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas precisavam ser renunciadas. Não é mais o que eu queria, não era mais aquilo que eu almejava, mas era uma visão. Deus tinha uma visão, e Ele tem uma visão sobre o reino, Ele tem uma visão sobre a sua família, e tudo isso pode fazer, sabe, conexões para que não fique somente em nós, mas que Deus nos use para uma obra muito maior. Isso é visão. Agora, quando eu fico dentro da minha casa olhando para o meu marido, que visão que eu tenho? Que palavra que vai se cumprir sem o Espírito, se eu olhar para as dificuldades e não glorificar o nome do Senhor? Deus está fazendo algo aqui. Teve muito choro. Teve muito choro. Não foi fácil esperar Deus mover a pastora. Ela não nasceu santa, gente. Tudo bem, proporções diferentes. Mas Deus mexeu em nós dois. Assim como está mexendo em vocês. Porque ninguém está pronto e nem perfeito. Só que eu não posso, através daquilo que eu já ouvi. Eu lembro que a primeira vez que que passaram os meus olhos, a primeira coisa que Deus me levou foi sobre adultério. Era completamente diferente do que eu tinha aprendido sobre adultério. O mundo ensina completamente diferente sobre isso. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei: meu Deus, se isso aqui estiver certo, esse céu que dizem aí, essa visão de céu que o mundo diz, pela palavra eu não vou. Comportamentos, não é sobre pessoas. Hoje o mundo fica discutindo: mas o que você acha disso, pastor? Por que fulano não vai? Não é fulano, é o que ele faz. Sem santidade ninguém vai para o céu, ponto. O que é que você está fazendo? É comportamento. Aí a gente se pega a pessoas: fulano vai, Beltrano não vai. Vai ler lá quem não vai. Mentirosos não vão. Tem uma lista. Tem uma lista. E eu preciso saber disso. Porque se essa visão não é mais o que eu enxergo, não é mais o que eu vejo, não é mais o que me ensinaram, porque agora existe uma nova mente, uma mente renovada, que não está mais suja. Lembra da lavagem cerebral, o culto passado? Nós estamos passando por uma lavagem cerebral, sim. Porque a gente chega nesse lugar com uma mente completamente suja. É ou não é, Vitor? É, gente. Pode falar para a pessoa do seu lado aí. É ou não é? Pergunta para ela aí. Deixa o Vitor sozinho, não?
Por isso essa dificuldade toda. E aí a gente vai vendo, coloca 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A gente vai vendo que o tempo todo Deus nos chama para além daquilo que eu estou vendo e além daquilo que eu já sei. Porque saber a palavra, basta você gastar tempo. Eu vou gastar tempo, 4 horas por dia, lendo. Eu vou gastar tempo estudando, conectando, lendo livros. Beleza, eu sei tudo. Mas sem o Espírito Santo, deixa eu te dizer. Daqui a pouco você está aí questionando. Porque junto com o saber vem a soberba, vem a vaidade. É o Espírito que traz humildade. Não é, Bia? Bia pregou aqui. Culto de mulheres, lindo. Sobre humildade. Um momento lindo com os pais, orando pelos filhos. Deus usou a Tice. Cada um de nós orando aqui nas nossas casas pelos nossos filhos, aguardando Deus fazer algo. A Tice trouxe isso, esse testemunho da igreja. Muitos filhos ainda não estão aqui, mas entende que é porque a gente não tinha essa visão. E aí de repente a gente conhece o Senhor, começa a andar em fidelidade com Ele tarde demais. Eu não estava numa geração pequeninos. Nós não estávamos. Não conheci o Vitor nessa época. Imagina se a gente tivesse, Vitor, na geração pequeninos. Glória a Deus, né, Lu? Ia ser diferente, gente. Só que hoje a gente luta por isso. Por quê? Porque por muito tempo eu fui mau testemunho. Eu nem sabia que isso existia. E aí vem do processo que agora a gente não precisa culpar ninguém. Porque se a gente não fizer isso, o culpado agora somos nós. Por isso essa missão de ir pregar. Por isso que aqui a gente recebe essa palavra, mas quando sai daqui, gente, cada um de vocês tem a missão de partir essa palavra, de repartir essa palavra, de levar essa palavra, de ser essa palavra, porque tem lugares que você vai e que você anda na semana que eu não sei nem onde é. E o Espírito Santo vai te usar, não vai me usar. Cada um no seu lugar, e isso é visão. Se eu não entender que eu preciso levar o Evangelho, que eu preciso ser, né? Muitos falam a Bíblia, que os outros vão ler. Gente, isso é pelo Espírito Santo. Porque vão ter aqueles sim, que a gente achava ridículo, que chega numa praça, começa a gritar de Jesus. A gente passava e falava assim, é louco. Hoje quando eu olho aquilo eu falo, uau, olha como o Espírito Santo está pegando fogo nesse cara, ele não está nem aí. E está lá, Jesus Cristo, se arrepende, raça de víbora. Em cima de um banco, o povo chega com medo, é maluco. Era uma visão. Ele crê numa visão que ainda talvez não chegou na gente, para a gente subir num banco, para pegar, sabe, o intervalo do teu trabalho lá, falar, ei, você conhece Jesus? Vamos comer ali, vamos almoçar junto, para eu te falar de Jesus? Talvez não seja num banco, gente, seja numa cadeira, talvez não seja numa multidão, mas com uma pessoa só. Talvez a gente queira altar, mas a gente não está fazendo nem a nossa casa de altar. Talvez a gente queira aparecer. O único que precisa nos ver é Jesus. E a Bíblia diz que os olhos dele vão estar sobre nós o tempo todo. Sobre os homens. Procurando quem está atrás dele. Procurando quem quer. Procurando quem vai se entregar. Procurando quem quer viver a visão. E aí a gente vai se colocando, sendo moldado. E aí Paulo vem e escreve à igreja de Corinto dizendo assim, porque andamos por fé, por essa fidelidade, essa visão, e não porque vemos, pelo que vemos. Não é mais sobre aqui. Segue, Rafa, vamos pegar um pouco mais, esse é lindo. Sim, olha só, temos tal confiança, olha a visão. Sem visão você não consegue ter confiança. Porque sem visão a gente tem dúvida. Sem visão eu questiono. Porque se eu creio quem Deus é e o que a palavra diz, eu confio. Isso é o crer. A visão tem muito mais a ver com o crer do que com o saber. Por isso tem muita irmãzinha, gente. Senão, sabe aonde que a gente ia chegar? A gente ia chegar que o evangelho seria só para aqueles que podem estudar, aqueles que têm tempo para estudar, os que podem ler, os que enxergam. Aí a gente ia ter um evangelho que exclui pessoas. E o que o evangelho faz não é excluir pessoas, é excluir comportamentos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de comportamentos. O pecado se afastou Jesus, a gente viu o culto passado. Se o pecado afastou Jesus,
Imagina Deus afastando de Deus. Imagina a dor que era quando Jesus dizendo ali: Senhor, afasta de mim, essa é a minha vontade, eu quero ficar com você 100% o tempo todo, a eternidade. Eu não quero um tempo só longe de ti. Lembro de Davi, a gente falou aqui também: Davi, eu pequei contra ti, tira tudo, mas não me tira o teu espírito. Então ele está dizendo, e eu estou aqui, sabe, escutando Deus falar: para que você quer tanto? Por que você busca tanto se você não se rende ao Espírito? Render ao Espírito, gente, é fácil, é negar a si mesmo. Por isso o chamado para morrer: negue-se a si mesmo. O que eu quero? Isso está aqui dentro? Não está, então eu não quero mais. Ah, mas eu posso isso. A Bíblia diz que não, então eu não posso mais. É negar a si mesmo. E aí o Espírito, o encher do Espírito, você precisa esvaziar de você. Não tem jeito de encher algo cheio. Você consegue encher algo cheio? Não, você não consegue. E aí ele fala dessa confiança e ele diz: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Pode seguir, Rafa. É por isso que também nos esforçamos, olha aqui, parte nossa, para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, os juízos. Então os olhos do Senhor vão estar sobre nós o tempo todo, porque a gente vai ser lá julgado, absolvido ou condenado pelos nossos comportamentos. E aí eu volto para o cognitivo. Aí eu volto para o que a mente, o que o meu cérebro está respondendo do que eu vejo. Porque isso tudo precisa estar conectado com a visão de Deus para mim. Quando o profeta Joel, 800 anos, Joel capítulo 2, versículo 28. Coloca aí. Quando o profeta Joel recebe: o Senhor é Deus. Joel quer dizer: o Senhor é Deus. Olha só. E acontecerá, olha o tempo. Depois disso, olha a visão, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Gente, o tempo todo a gente vai ver Deus nos chamando para que agora, através daquilo que eu vejo, a Bíblia é que precisa me responder o que eu vejo. E aí eu consigo entender isso sobre visões, sobre os nossos filhos, os nossos netos, porque quando eu entendo sobre isso, eu oro sobre isso. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não escuto a palavra e não confio nela, pelo que vocês estão orando? Sabe, a nossa vida espiritual fala muito sobre o que nós estamos orando. Para pensar aí, eu vou te dar 15 segundos. O que você orou hoje? Se você não orou, se preocupe mais ainda. A sua oração, ela fala muito da sua vida espiritual. E não existe vida espiritual sem o Espírito Santo. Não existe a gente achar que é cheio do Espírito sem o Espírito Santo. E isso vai através dos nossos comportamentos. O cognitivo, as relações interpessoais. Aquilo que agora estão vendo em mim. Coloca para mim e a gente já vai terminar. Hoje eu vou conseguir. Nem que eu pare. Eu acho que isso vai acontecer, amém? Rafa, coloca para mim. A gente vai fechar isso aqui. Eu estava brincando, Léo. Não, agora que eu estou, vem. Atos 9, versículo 3. A gente vai de Paulo a gente vai lá em Eliseu e a gente vai fechar. Mas preste muita atenção nisso. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, Paulo, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Pode ir, Rafa. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, olha agora, mas não vendo ninguém. Presta atenção nisso.
Porque além da visão, além dos nossos olhos enxergar, mirar e focar, Deus ainda pode escurecer a sua mente. Deus ainda pode fechar os teus olhos. Caminho de Emaús, Lucas capítulo 24. Aqueles homens andavam com Jesus do lago. A Bíblia diz que o coração deles era aquecido como fogo quando aquele homem falava. Mas a Bíblia também diz que Jesus fechou os olhos daqueles homens e eles não viram que era Jesus. Então eles estavam enxergando, eles estavam vendo. Eles tinham a visão da promessa. Mas Jesus apagou, e a Bíblia vai falar lá na frente, que depois, quando Jesus esteve numa segunda vez com eles, Jesus abriu a mente deles. Entende como não é somente o que eu estou vendo, enxergando, o que eu estou mirando, o que eu estou focando, eu ainda dependo do Espírito Santo para abrir minha mente. Quando a gente vê Paulo, segue aí, coloca o 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha agora, o Senhor lhe apareceu numa visão. Olha o homem de Deus, ele recebe, a gente vai ver isso. E disse: Ananias. Ao que ele responde: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procure um homem chamado Saulo. Ele está orando. Olha os olhos do Senhor sobre nós. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias. Deus já entregou a visão. E impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha os olhos. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido. Nós vamos falar sobre isso também, amém? Olha, a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, Rafa, não está boa essa música aí não. Mudou já, né? Eu achei que ia passar um pedaço de carne aqui, me sentindo uma churrascaria. Falei, vai ter o... Aleluia. Glória a Deus. E aqui em Damasco ele tem autorização. Olha, Ananias. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Cara, eu fico imaginando Ananias tendo essa visão. No mínimo, você ia pensar: essa visão não veio de Deus não. No mínimo, eu vou lá orar por um cara que está perseguindo e matando todo mundo? Isso não vem de Deus. Tem que confiar ou não tem, gente? Tem que conhecer Deus para saber se é Ele que está falando ou não, gente. Sabe quantas vezes eu já escutei assim: sabe o que Deus me disse, pastor? Sabe o que Deus falou, Rodrigo? Aí eu diga: isso. É mesmo? Uau! Passado um tempo, a visão não se cumpriu. E aí? Não, Deus disse. Deus disse. Filho, deixa eu te dizer, você não sabia que era Deus, você não sabe quando Deus fala. Só que as pessoas, elas vão confundindo isso, e elas vão achando e infelizmente usando isso, para que muitas vezes alguns se tornem até, buscadores de profetas. Isso é grave, gente. A Bíblia, quando fala sobre esse novo tempo, sobre a visão que a gente hoje vive, já está se cumprindo, que todos conheceriam Deus. Deus pode falar contigo. Para que a gente sai correndo atrás de alguém, gente? Mas eu preciso saber se é Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Se você nunca recebeu uma ligação de alguém ligar e falar: e aí, tudo bem, Ed? Se você não sabe a voz da pessoa, você não sabe quem é. Se você nunca conversou com essa pessoa, você não vai. Já recebeu engano? Alguém que te ligou por engano? Você sabia quem era? Claro que não. Então, existe uma promessa, uma visão sobre nós temos e teremos, olha a visão, um relacionamento com Deus a ponto de eu saber quando Ele fala, do que Ele está me dizendo para fazer, para onde Ele está me levando. Mas isso tudo é do tempo que eu preciso gastar com Ele. Isso tudo é da busca que eu tenho através da palavra para conhecer, renovar minha mente, conhecer o que Deus tem de visão para mim, a ponto de receber uma visão.
Agora, olha que interessante. Anda mais um pouco aí, Atos, capítulo 9. Vá, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Olha o reino. Diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, imagina Ananias chegando, gente, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, meu irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Eram os olhos naturais, gente? Nunca foi. Agora, os olhos segue, cheios do Espírito Santo. Olha agora, imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi. Gente, Paulo começou a andar por visão. Cego, 3 dias, o mundo foi apagado, um reset na mente dele. O próprio Espírito Santo veio, moveu a palavra dentro dele, foi batizado, as escamas caíram e agora Paulo começou a andar por visão. É por isso que você vai ler lá Paulo dizendo: por visão me apareceu um anjo e me disse: vá à Macedônia. Por visão, por visão. Você tem andado pelo quê? Você tem andado pelo quê? Caminho de Emaús, Deus abriu os olhos. 2 Reis, capítulo 6, Rafa, e a gente vai encerrar. Versículo 8. Rei da Síria, guerra com Israel. Estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado, e assim salvou mais de 1 ou 2 vezes. Olha agora. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está ao lado do rei de Israel? Ele achou que era ele, era alguém dele que estava contando para o rei de Israel como é que eles iam agir. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Segue. Então o rei disse: vá e descubra onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha as lutas, gente, que a gente vive. Mas olha como é que Deus age. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: aí, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco. Aleluia. Olha a visão. Que medo que você tem, gente? Qual é o medo? Se tem aqui, fora das cordas do ringue da tua vida aí, ó, um Espírito Santo dizendo assim: ei, levanta um pouco a direita aí, ó, abaixa o queixo, calma, calma. A estratégia, gente, quem dá é o Senhor. Se acalma, escute, veja a visão. Está escrita para quem passa até correndo, gente. Por que a gente não está vendo? Por que a gente não está vendo? Porque talvez eu não tenha compromisso, porque talvez eu não esteja me dedicando, e ainda está na força do braço, sabe? No corner ali, ó, não estou escutando nada do comando. Mas Eliseu estava. 17, Rafa. E Eliseu orou e disse: Senhor, olha isso, peço-te que abra os olhos do meu servo para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia.
Você entendeu isso? Vai, Rafa. E quando, o mais lindo é isso, gente. Olha o mais lindo. E quando os sírios desceram, vê se não é comportamento. Deus te dá o livramento para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Deus está te movendo para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Deus está te dando uma visão para quê? Para que o nome dele seja reconhecido. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. Agora não era mais meu servo. Abre os olhos do meu servo. E agora não deixa que ninguém veja mais nada. Olha agora. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Era ele mesmo. E os guiou à cidade de Samaria. Olha a vingança. É vingança? Não. A vingança é do Senhor, presta atenção. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor. Agora sim, abre os olhos deles. Gente, eles estavam enxergando, eles estavam vendo, mas eles não estavam entendendo nada. Quantas vezes a gente pega uma palavra e não entende nada? Por que é que a gente, quando vai ler uma Bíblia, quando a gente vai passar tempo com Deus, a gente precisa orar para que o Espírito Santo, que convence a gente de todas as coisas, esteja presente? Porque senão a gente vai estar assim, ó, cego, mesmo aqui dentro. Cego, mesmo buscando projetos, mesmo participando deles, mas ainda cegos. E aí se cumpre aquilo que hoje nós somos, eu creio. Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Olha agora. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles lhe deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Meu Deus. A misericórdia do Senhor está o tempo todo, sabe? O tempo todo. O tempo todo. Não é pela misericórdia do Senhor que a gente vai ser destruído. Não é. Eram inimigos. 23. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete aos inimigos, quando Jesus fala. Comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria, olha o resultado disso, gente: sem guerra, sem ferir ninguém. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Sabe qual é o problema? É que a gente quer lutar errado. Sabe qual é o problema? É que você quer continuar lutando. Sabe qual é o problema? É que você não escuta o Senhor para agir da forma certa, sujeitando-se, diz Pedro, à palavra, resistindo ao inimigo, e ele fugirá de vós. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a tua visão. Feche seus olhos. A visão fala com o nosso coração. Feche seus olhos. A visão fala de relacionamento com Deus. A visão fala de futuro, de confiança, de fidelidade. A visão fala do Senhor nos levar em sonhos, talvez a um vale de ossos secos, e perguntar o que a gente vê ali. Ossos secos. Mas a visão nos faz ver um exército. O que é que você tem visto? Quanto a palavra tem te movido para que você hoje viva por visões?
por aquilo que está por cumprir, por aquilo que Deus ainda precisa fazer. Que round é, que tempo é esse na nossa vida que a gente já quer que termine tudo, com tanta coisa para a gente fazer, e quanta coisa a gente ainda precisa ser mudado para isso acontecer. Não é só sobre mudar a forma de ver as coisas, sabe? É também sobre confiar que Deus tem uma visão para a sua vida. E eu não vou te chamar aqui, mas eu quero que você, num compromisso que é interno seu, a intimidade sua com Deus, como a gente viu no início, que você se arrependa. Simples assim, o evangelho é simples, gente. Que você se arrependa de ter agido por aquilo que os teus olhos viam e por aquilo que o teu cérebro respondia. Que você se arrependa de ter sido movido por aquilo que você estava enxergando, vendo. E que a partir de hoje você tenha aí no teu lugar mesmo um compromisso com o Senhor. Um compromisso de ser aquilo que você, por estar aqui, quer ser. Um cristão. E hoje em dia se diz aí um cristão de verdade. Meu Deus, será que existe um cristão de mentira? Então que a visão do Senhor sobre a tua vida e a tua casa se cumpra. Mas você precisa confiar. Se ele se afastar, diz a palavra, eu não me agradarei dele. Cadê a tua fidelidade? Cadê a tua lealdade? Senhor Jesus, que teu Espírito, Senhor, testifique arrependimentos nesse lugar, Jesus. Que o Senhor derrame, Senhor, tristeza sobre o passado aqui, Senhor, de alguns, para que gere um arrependimento segundo a tua vontade, Jesus. Que a gente possa receber de ti, Senhor, todas essas promessas, mas que a gente possa ser também a semente delas, Pai. Que a gente possa muitas vezes até esquecer o que a gente tem visto ou o que a gente está vendo, mas que a gente viva, Senhor, assim como a gente viu hoje, pela fidelidade a ti, Jesus. Por confiar que tudo vai se cumprir, Jesus. Com uma mente renovada, com os nossos olhos espirituais, que a gente ative dentro de nós o modo céu. Que a gente ative, Senhor, todos os dias da nossa vida, quando acordar, o modo céu, Jesus. Enxergando como o Senhor vê, crendo, Senhor, em cada visão sobre a nossa vida, visão sobre o reino, visão sobre os propósitos. A tua palavra diz que mesmo passando correndo, que nós veríamos, Senhor, a resposta sobre a nossa vida. Que seja assim, Jesus, a partir de hoje, em cada coração aqui, Senhor. Que escamas caiam em nome de Jesus. Pai, que escamas caem hoje em nome de Jesus. Que todo medo, Senhor, agora saia. Que haja coragem, Senhor, nesses homens, nessas mulheres, Senhor, para avançar com os olhos fitos em ti, Jesus. Crendo, abra os olhos, Pai. Abra a mente, Senhor, dessas pessoas, para que elas possam olhar as colinas e ver as carruagens de fogo. Ver os teus anjos, Senhor, que trabalham a ordens tuas, Pai, para guardar a nossa vida e nos dar vitória. Que a gente não ache mais que isso vai ser sem luta, Jesus. Porque até nelas o Senhor já nos deu a visão de vitória. Até nelas, Jesus, o Senhor já nos deu visão de vitória. Obrigado, Pai, por cada palavra. E que o Senhor possa mover, Senhor, cada um aqui agora numa reflexão, para que a gente possa, em nome do Teu Filho Jesus, sair daqui agora como Joel profetizou, Jesus. Com sonhos, com visões, profetizando, Senhor, com a coragem de ir e falar de Ti, porque eu creio que é isso que Te agrada, Jesus.
Que os cegos tenham agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visões, Pai. Nos ajuda na nossa fé, no nosso crer, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vem, Léo. Fique ainda assim, fique ainda assim. Fique ainda de olho fechado, fica escutando isso. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.